E, em paralelo, não tenha dúvida que, de certa forma, a literatura ajuda, e eu destacaria dois tipos de literatura específico. As literaturas que fazem um exercício de imaginação sobre coisas ruins que podem acontecer no futuro, na sociedade, e aquelas literaturas que mostram, constroem estereótipos para mostrar como a história aconteceu, fatos históricos que tenham algum tipo de lição para a gente não repetir esses problemas históricos. E muitas vezes você tem livros como O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que fala sobre uma distopia de futuro, né? Que você começa a fazer um exercício de imaginação sobre o que de ruim pode acontecer no futuro. E o outro aspecto, por exemplo, você tem literaturas como A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que ele fala um pouco sobre coisas do comunismo através de uma história lúdica, né, que seria A Revolução dos Bichos, coisas que aconteceram durante a Revolução Comunista na humanidade. Então, isso pode, de certa forma, ter valor para você extrair coisas que não se deve se repetir na história, né? Então eu diria que a história, ela tem seu valor estudar a história também. Ela, além de estudar a lógica, a literatura e ampliar o vocabulário, eu diria que estudar a história tem um grande valor, porque permite que, sabendo como as coisas aconteceram, que a gente não cometa os mesmos erros que nós cometemos enquanto sociedade no passado, né? Nesse sentido, eu diria que, em muitos aspectos, a história, de certa forma, ajuda a gente a não incorrer nos mesmos erros. Você tem, por exemplo, Canudos, né, que foi um exemplo de massacre estatal de uma comunidade no Nordeste, que era presidido por... tinha um chefe, né, que era o Antônio Conselheiro, e disseram que a desculpa que deram para eliminar foi simplesmente porque ele se dizia monarquista, mas que em muita medida historiadores de hoje dizem que ele provavelmente não era um monarquista convicto, mas uma pessoa muito mais saudosista de achar que antigamente era melhor do que era o que era na época com a criação da República, né? Então significa que a gente punir as pessoas por suas opiniões, simplesmente não é algo adequado a se fazer, né, na sociedade moderna. Ele poderia perfeitamente ter a opinião dele de que o monarquista ser monarquista e ficar lá na dele, lá no sertão, no Nordeste.